Sejam bem-vindos a mais um Papo com o Dedê e no vídeo de hoje a gente vai falar aí da maldição que esse rapaz aqui vai ter que enfrentar dirigindo o Flamengo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a maldição que tem aí no futebol brasileiro com técnicos estrangeiros. E será que o Rueda, novo técnico do Flamengo, vai conseguir vencê-la? Vem com a gente que a gente vai bater esse papo hoje. Nos últimos 10 anos, cara, alguns nomes passaram aqui no futebol brasileiro e não conseguiram ter sucesso. Mas antes até de falar deles, falar desse novo técnico do Flamengo, que é o Reinaldo Rueda, já tá aí treinando o time do Flamengo, já disputou alguns jogos, então a torcida do Flamengo tá começando aí a pegar um pouquinho do trabalho do Rueda, ele que tem uma carreira muito vitoriosa de 60 anos aí, algum tempo já trabalhando no futebol, e é o atual campeão, da Copa Libertadores, ganhou a edição de 2016 com o Atlético Nacional, fazendo uma boa campanha, Então aí salta aos olhos de fato esse último trabalho do Rueda, que revelou, pra nós aqui do futebol brasileiro alguns nomes que estão até por aqui hoje, caso do Borja e também do Guerra, que estão lá no Palmeiras, e do próprio Berrio, que volta a jogar com ele agora no Flamengo. Porém, antes, do Reinaldo Rueda vir pro time do Flamengo, alguns outros, aliás, o Flamengo estava há bastante tempo aí sem ter um técnico estrangeiro, aí no seu comando, mas agora tem o Reinaldo Rueda. Mas antes, do Rueda chegar, alguns nomes passaram por aqui sem muito sucesso. Então, assim, nos últimos 10 anos, por exemplo, ninguém conseguiu ficar uma temporada inteira, nenhum treinador estrangeiro, seja ele argentino, uruguaio, chileno, ninguém, português também, ninguém conseguiu aí ter uma temporada cheia no futebol brasileiro, porque realmente a dificuldade deles, a dificuldade também dos dirigentes de conseguir acompanhar essas ideias novas desses treinadores que vêm de fora, não deu certo. Então vou enumerar alguns aqui pra gente relembrar alguns desses casos que caíram na maldição do futebol brasileiro com os técnicos estrangeiros. Lá em 2014, o Ricardo Gareca chegou pro Palmeiras, o Palmeiras vivia uma fase meio turbulenta, com os seus técnicos, mandou embora alguns treinadores, e o Ricardo Gareca chegou aí pra comandar o time do Palmeiras. Ele trouxe uma legião de argentinos, caras, entre eles a Lione, entrou aí no time do Palmeiras naquela época, tinha o Cristaldo também, que foi um dos poucos que acabaram dando certo, entre aspas, no Palmeiras. E assim, o Gareca, se não me engano, vou até pegar aqui pra você, ficou só 13 jogos no comando do Verdão e não conseguiu aí dar um padrão pro time. Ele começou a colocar os argentinos, que ele trouxe, que eram os homens de confiança dele, pra jogar, mas não conseguiu aí levar o Palmeiras até os objetivos, e com 13 jogos acabou sendo mandado embora. Depois ele assumiu a seleção, se não me engano, do Peru, então alguma seleção sul-americana, mas aqui no futebol brasileiro, ele que chegou com pompa também no Palmeiras, acabou não dando certo. Então assim, você vê que ele não teve nem tempo, não teve nem o gostinho ali de ser realmente um treinador do futebol brasileiro, porque 13 jogos, cara, sinceramente, em 13 jogos você não consegue fazer nada com um grupo que você não conhece e ainda recheando aquele grupo de jogadores que não se conhecem, que falam outras línguas. Então assim, é realmente uma loucura você gastar um dinheiro igual você gastou, que provavelmente ele fez um contrato longo, e os jogadores também, o Palmeiras depois começou a emprestar essa galera, e só pra deixar o cara 13 jogos. Então assim, realmente não valeu o investimento, foi dinheiro jogado no lixo naquela época. Em 2005, o Corinthians também apostou num técnico estrangeiro, que foi Daniel Passarella, Acho que os corintianos aí que lembram do Passarella tem até frio na espinha, porque realmente era um treinador muito maluco, inventava um monte de coisa e acabou sendo demitido poucos jogos também de chegar aí ao time do Corinthians num clássico contra o São Paulo, que tomou num clássico de 5-1, e ele também ficou pouquinho tempo, também não conseguiu nem desenvolver. Mas o negócio do Passarella é que ele era louco realmente, ele vinha, o técnico argentino não conseguiu aí implementar alguma coisa dentro do time do Corinthians naquele ano. Foi um campeonato brasileiro também muito confuso, aquele de 2005, mas enfim, o Passarella, desculpem o trocadilho, só passou pelo Corinthians. O São Paulo parece o clube que tem as portas um pouco mais abertas aí a esses treinadores de fora, Pelo clube, passaram o Dario Pereira, 97 e 98, o Roberto Rojas, em 2003, e agora, nos últimos 10 anos, nós tivemos 2 treinadores lá no São Paulo que eram de fora, O Edgardo Bauza, que veio da Argentina, técnico argentino, com respaldo aí de já ter sido campeão da Libertadores também. O Bauza acabou arranjando muitas confusões no São Paulo, ele era um pouco intransigente
intransigente, tinha umas ideias meio fixas na cabeça e acabava não mudando. Então ele acabou saindo para dirigir a seleção da Argentina, num dos piores momentos da seleção argentina, sob o comando do Bausa, né? Então ele acabou saindo do São Paulo, tirado pela seleção, mas a galera do São Paulo estava comemorando a saída do Bausa quando ele estava no São Paulo e não conseguia desenvolver o time. Se não me engano, até na época do Bausa, a confusão ali do Centurion, que acabou chegando para o São Paulo e acabou não dando certo e acabou sendo emprestado e agora parece que tá voltando para o São Paulo. E também o Juan Carlos Osório, né? O Juan Carlos Osório é um caso à parte, porque assim, ele tem umas ideias muito loucas e ele é muito excêntrico também, gostava de andar com umas canetinhas na chuteira, no sapato, né? Uma canetinha azul e uma canetinha vermelha para ir anotando as coisas. Ele gostava de mandar bilhete para os jogadores dentro de campo para mostrar o que ele queria ali fazer, o que ele não queria fazer. Então assim, realmente era um caso à parte o Juan Carlos Osório, que acabou saindo do São Paulo, indo dirigir a seleção do México também, acabou seguindo o seu caminho, mas não tendo muito sucesso aqui no futebol tupiniquim. Já o Cruzeiro contratou um português, né? Se técnicos estrangeiros sul-americanos não estavam dando muito certo, o time do Cruzeiro foi buscar Paulo Bento, né, rapaz? E realmente uma experiência horrível, né, dele no Cruzeiro. O Cruzeiro que estava sem um técnico estrangeiro há 40 anos e foi buscar aí o português Paulo Bento. Ele chegou pro time na temporada 2016, o time brigava ali contra o rebaixamento e o Paulo Bento não conseguiu, né, dar um padrão pro time do Cruzeiro, não conseguiu implementar as ideias dele. A torcida do Cruzeiro tinha uma implicância com o Paulo Bento que parecia que ele tinha os filhos, né? O pessoal chamava até os filhos de Bento lá em BH, que a gente já sabia as substituições que o Paulo Bento iria fazer, né, nos jogos do time do Cruzeiro. Ele colocava alguns jogadores sempre, e mesmo que o time dependesse de um resultado, então estava com um resultado a favor e tinha que segurar, ele sempre fazia as mesmas substituições. E acabou sendo demitido, né? Deixa eu só pegar aqui, ver se tem o número de partidas dele. Não consegui pegar aqui na pauta, mas vou colocar aqui na tela para você o número de partidas do Paulo Bento, que acabou realmente, quando foi anunciada a demissão do Paulo Bento, a galera do Cruzeiro só faltou ir às ruas para comemorar a saída aí do técnico português. Um dos que mais sofreu nos últimos anos aqui no futebol brasileiro foi o Diego Aguirre, rapaz. O Diego Aguirre, que chegou pro Internacional, tava dirigindo, né, o clube aí na Libertadores e acabou que não indo muito bem no Campeonato Brasileiro e acabou sendo demitido, né, naquela época. E aí depois ele foi pro Atlético Mineiro tentar novamente uma campanha sul-americana, não se deu bem no Campeonato Brasileiro, no Campeonato até mineiro, né? O time ali do Diego Aguirre não tinha um padrão muito técnico, era mais na base do abafa, não tinha, né, um treinamento que você via que ele tinha dado ali pros seus jogadores, e ele acabou sendo demitido dos dois sem conseguir fazer nenhum bom trabalho. Chegou também com muita grife, né, o Diego Aguirre, e aqui no futebol brasileiro foi tratado como um qualquer dispensado aí, tanto pelo Internacional quanto pelo Atlético Mineiro, em 2 temporadas quase que seguidas. Então ele realmente provou dessa maldição em 2 momentos, né, lá no Sul e também em Minas Gerais. E também em 2010 lá no Internacional, o Jorge Fossati veio para ser um fato novo, né, dentro do futebol do Internacional e acabou não dando muito certo, também demitido muito rápido. O Fossati nem fez graça lá no Internacional, nem sei se os torcedores do Inter aí também sentem falta do Fossati, acho que não, né, pra não ter ficado tanto tempo. Bom, o desafio do Rueda é esse aí, tentar vencer as maldições do futebol brasileiro, tentar conseguir aí fazer um bom trabalho que não vem acontecendo há muito tempo. Se não me engano, só um treinador que passou pelo Bahia, se não me engano, ganhou o título brasileiro pelo Bahia. Vou colocar também aqui na tela o nome dele, o título que ele venceu. Se não me engano é isso, né? O título brasileiro pelo Bahia foi conquistado por um estrangeiro. E só pra gente finalizar aqui, um pensamento. Daniel Alves falou naquela época, naquela entrevista lá pra ESPN, que o Guardiola gostaria de ter dirigido a seleção brasileira na Copa. Será que teria dado certo, né? E aí seria um outro momento, seria dirigir a seleção brasileira um técnico catalão. Fica aí pra você pensar junto comigo nos comentários. Bom, o papo de hoje foi esse. Quero que vocês comentem aí no vídeo se vocês lembram de algum outro técnico que acabou não dando certo aqui no futebol brasileiro. Bom, pedindo sempre pra você deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, assine o sininho pra você receber as notificações sempre que a gente postar vídeo por aqui e, claro, me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo, lá no Twitter e também no Instagram. Valeu? Muito obrigado pela sua audiência e, ó, o papo foi dado, hein?